Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, nós estamos vivendo um momento muito complicado de nossas vidas, mas com fé em Deus as coisas vão melhorar e em breve nós iremos poder estar juntos todos novamente. Então, a nossa aula de hoje, eu queria desejar para vocês um bom retorno às aulas. Eu espero que as férias de vocês tenham sido boas. E aí, durante essa semana, nós iremos ter 6 aulas de revisão. Essa nossa primeira revisão aqui é sobre polígonos regulares. Polígonos regulares é o conteúdo do capítulo 4. É o último capítulo que nós estudamos no livro. Então, vocês podem acompanhar no livro e vocês também terão material aqui nessa apresentação. Aqui nós iremos fazer uma pincelada sobre tudo que nós vimos durante o período passado. Polígonos regulares. Antes de iniciar nossa conversa, nós precisamos saber a definição. Então, o que seria um polígono regular? Um polígono é regular se e somente se tem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes. Congruente significa igualdade. Então, se um polígono possuir todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos internos com medidas iguais, esse polígono é chamado de polígono regular. Aqui nós temos o exemplo do quadrado. O quadrado tem os lados com medidas iguais e os ângulos internos do quadrado também são todos iguais, eles possuem 90 graus. Aqui nós temos esse outro polígono, é um polígono de 9 lados, é um eneágono. Observe que os ângulos internos todos têm medidas iguais a 140 graus e a medida dos lados também são iguais. Então, se obedece a essas duas condições, então nós temos polígonos regulares. Polígono regular inscrito em uma circunferência. Quando é que isso acontece? Primeiro nós iremos saber o que significa a circunferência. Circunferência é a figura formada por todos os pontos de um plano que distam R de um ponto O fixo. A distância R é a medida do raio da circunferência e o ponto O é o centro da circunferência. Então, aqui para ficar mais claro, tem a figura. Essa parte em azul é o que nós vamos chamar de circunferência. Esse pontinho vermelho bem no centro da circunferência é o ponto fixo, o ponto O, circunferência. E essa reta que vai do centro da circunferência até a extremidade da circunferência é o raio. Então, representando aí, em azul nós temos o centro, em azul nós temos a circunferência, o pontinho do centro está em vermelho e a reta que liga o pontinho do centro até a extremidade é o R, tem o Rzinho representando. Polígonos são ditos inscritos em uma circunferência quando todos os seus vértices são pontos pertencentes a ela. Então, quando os vértices de um polígono pertencem a uma circunferência, nós iremos dizer que esse polígono está inscrito na circunferência, como aqui a gente tem a representação de alguns polígonos. Então, quando a circunferência fica do lado de fora e o polígono dentro da circunferência, todos os vértices do polígono têm que coincidir, eles têm que tocar na circunferência. Então, se ficar algum vértice do polígono que não esteja coincidindo com pontos da circunferência, então esse polígono ele não está inscrito. Só está inscrito se todos os vértices são os cantinhos da figura.
Se todos os vértices estiverem coincidindo com a circunferência, estiverem tocando na circunferência, então esse polígono, ele é um polígono inscrito na circunferência. Então, alguns elementos que a gente vai encontrar em todos os polígonos, que é importante a gente relembrar esses elementos, é o L. O L representa o lado do polígono. O R representa o raio da circunferência inscrita em um polígono. O A é a medida do apótema. O apótema, mais para frente nós vamos relembrar o significado do apótema. N é o número de lados do polígono e V são os vértices do polígono. Apótema. A maioria dos elementos mencionados são conhecidos por muitos, mas alguns se perguntam o que é o apótema. Apótema é o segmento cujas extremidades são o centro de um polígono regular que coincide com o centro da circunferência inscrita e circunscrita simultaneamente e o ponto médio do seu lado. Na aula de hoje, nós vamos ater somente o que está inscrito na circunferência. Circunscrito, nós iremos ver em uma próxima aula. Então, aqui, ó, representando o apótema, esse ponto que está bem no centro, ele é o centro do polígono e também é o centro da circunferência. Aí, a reta que nós iremos traçar é até o lado do polígono, mas não é em qualquer lugar do lado do polígono, tem que ser exatamente no ponto médio. O que significa o ponto médio? É na metade do lado. Então, esse ponto, essa reta, ela vai tocar o lado do polígono e vai dividi-lo em duas partes iguais. Então, o apótema é sempre perpendicular ao lado, ou seja, o apótema e o lado do polígono, eles formam juntos um ângulo de 90 graus. Por isso, esse quadradinho bem no cantinho aí, ó, no ponto de encontro do apótema com o lado do polígono. Agora, essas fórmulas, vocês vão poder encontrar todas elas no capítulo 4 do livro. Todas essas fórmulas nós vimos no semestre passado. Então, de acordo com o que esteja pedindo na questão, vocês vão usar uma fórmula de acordo com a necessidade. Então, se pedir a área, você vai ter que observar primeiro qual é o tipo de polígono, se é um triângulo, se é um quadrado, se é um hexágono. Primeiro você vai observar qual é o tipo do polígono. Cada polígono tem sua fórmula específica, certo? Então, aqui estão algumas delas, mas vocês poderão encontrar mais delas no capítulo 4 do livro. E agora vamos resolver um exemplo, para a gente relembrar como é que se aplica essas fórmulas. O apótema de um hexágono regular mede 5 raiz de 3 centímetros. Determine o período do hexágono. O perímetro, desculpem. O perímetro. Então, vamos lá. O apótema, a gente já tem a medida 5 raiz de 3. O polígono que nós estamos tratando é o hexágono. O hexágono tem 6 lados, então, nós já vamos nos direcionar às fórmulas que são relacionadas ao hexágono. E a gente vai ter que calcular o perímetro. O que significa perímetro? Perímetro é a soma dos lados do polígono. Então, primeiro, nós teremos que descobrir qual é a medida de um lado do polígono, porque esse hexágono é regular. Se é regular, descobrindo um lado, a gente tem todas as outras medidas, porque são iguais. Então, a informação, o dado principal que nós temos é a medida do apótema. Vamos usar a fórmula do apótema. Tá aqui a fórmula do apótema. E aí, ó,
Substituindo, pessoal, nessa primeira interrogação, lá de cima, é A6, é o do apótema. Então, utilizando a fórmula do apótema, nós temos que a medida do lado é igual a 10. Para calcular o perímetro, nós sabemos que o hexágono tem 6 lados, então é só multiplicar 6, que é a quantidade de lados, né, vezes 10. Então, o perímetro desse hexágono é 60 centímetros. Agora chegou a vez de praticar, agora é com vocês. Vocês irão copiar no caderno, fazer o nome da escola bonitinho, copiem e respondam essas 5 questões. Eu vou aguardar o retorno de vocês. Mandem fotos para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail, certo?